Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje vamos estudar juntos o Salmo de número 101, um salmo davídico que fala sobre o modelo de um bom rei, o modelo de um bom rei. Então é muito importante, tem lições preciosas para o nosso coração, seja você líder ou não, seja você alguém que exerça influência na vida de outras pessoas, um bom cristão, alguém que realmente leva as coisas de Deus a sério, alguém que vive, alguém que está comprometido com o coração de Deus, em obediência, em fé, diante do Senhor. Eu tenho certeza que vamos extrair do texto sagrado lições preciosas para o nosso dia a dia. Estamos numa jornada, através do livro dos Salmos, dessas composições lindas, dessa poesia hebraica, desses lindos cânticos espirituais, didáticos. Desde o Salmo 1, já estamos no Salmo 101, com a graça de Deus, estamos fazendo dia a dia estudos sobre os Salmos e nós louvamos a Deus por esse privilégio, por adentrarmos nessa jornada maravilhosa através das Sagradas Escrituras. Então vamos juntos, Salmo 101, a Bíblia diz: cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Porta adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. São palavras de Davi, o rei Davi, um modelo de um bom rei, um rei e um homem segundo o coração de Deus. Errou sim, Davi teve os seus erros, as suas falhas, mas se consertou, se arrependeu, consertou sua vida com Deus e prosseguiu dentro do seu propósito. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Então sabemos que Davi, graças a Deus, terminou bem, apesar dos seus erros e falhas, daquilo que sofreu, daquilo que venceu, triunfou, teve vitória. Davi foi, no contar de toda a sua vida, sem dúvida nenhuma, um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Então aqui temos um lindo salmo, Salmo 101, são 8 versículos que nos trazem ensinamentos maravilhosos. Como é que podemos ser um bom líder, Qual é a conduta, o código de conduta de um bom líder, de um bom rei, de alguém que exerce influência positiva na vida das pessoas, de alguém que quer ser segundo o coração de Deus. É interessante que aprendemos aqui nesse salmo que a vida precisa ter propósitos. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Precisamos saber de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Será que você sabe para onde você está indo? Não podemos apenas viver. Precisamos viver com propósito. Repita comigo: eu preciso viver com propósito. Davi foi um homem que viveu, sim, com propósitos, no plural. E esse salmo revela o seu código de conduta, o seu cuidado, a sua ética, a sua filosofia de vida, a sua declaração de fé, pois aqui ele declara o seu credo, aquilo que ele crê, aquilo que ele viveu, e os valores que regeram a sua vida e o seu reino ao longo da sua história. É interessante que nesse poema, o grande rei Davi, dentro da teocracia, a primeira teocracia em Israel, faz conhecidas as suas resoluções, as suas decisões comprometidas e pessoais, tanto pessoais quanto coletivas, tanto privadas como públicas. É interessante que esse salmo trata de princípios sobre os quais Davi pretendia agir durante o seu reinado
em Sião, na cidade do Senhor, na cidade de Jerusalém, Jerusalém. O Salmo trata da preocupação de um rei no sentido de ter uma administração, uma gestão limpa, honesta, de cima para baixo, dos céus para a terra. É interessante que Spurgeon diz que o Salmo 101 é o Salmo das resoluções piedosas. Vou repetir, é o Salmo das resoluções piedosas. Quando Davi subiu ao trono, primeiro em Hebrom, durante 7 anos governou lá, e depois em Jerusalém, mais 33 anos, herdou uma terra dividida, um povo desanimado, cuja vida espiritual encontrava-se extremamente decaída. Asaf descreve a situação lá no Salmo 78, de 56 a 72, e afirma que Davi foi a solução de Deus para o problema de Israel. Será que eu e você somos a solução de Deus para o problema na nossa cidade? Será que eu e você somos a solução de Deus para o problema na nossa família, na nossa área de influência, na nossa área de abrangência? Então vamos tratar de 2 assuntos aqui: as qualidades pessoais e os compromissos públicos de um líder chamado Davi, de um rei teocrático chamado Davi. Em primeiro lugar, as qualidades pessoais de um líder. Nós vemos do versículo 1 ao versículo 4, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Então, a primeira parte do Salmo trata de forma mais direta da vida e da conduta pessoal do rei Davi. Davi não era um homem insatisfeito, mas vemos aqui um conjunto de verdades teológicas flutuando ao redor da sua cabeça, da sua mente, do seu coração. Ele estava comprometido com as verdades de Deus e subscrevia e tinha convicções fortes no seu coração, o qual era o seu vetor de conduta, como podemos ver a seguir. Tá? No primeiro momento, vemos que ele honra a Deus, no versículo 1, quando ele diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Então, vemos aqui bondade e justiça de Deus. A bondade é chesed no hebraico, e é a misericórdia compassiva, e a justiça, mishpat, que indica uma administração ordeira e imparcial de governo. Num segundo momento, vemos que ele tem integridade pessoal, no versículo 2, quando ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo. Esse versículo é interessante, a primeira parte está relacionada com a integridade pública de Davi, pois o rei sabia que a sua vida perante o povo tinha que ser genuína, honesta, sincera, para que o reino continuasse forte diante do Senhor. Num segundo momento desse versículo, vemos que está relacionado com a sua integridade privada, uma vez que ele menciona ser sincero em sua casa e em seu coração. E nós, será que somos sinceros na nossa casa e no nosso coração? Será que temos integridade pública, mas também privada? É interessante pensarmos um pouquinho sobre isso, tá bom? Num terceiro momento, vemos que Davi tem honestidade inegociável. Honestidade inegociável no versículo 3, quando ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreçam o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará. Ou seja, Davi não agiu como Saul, seu antecessor, seu sogro. Não, ele foi um rei, Saul foi um rei injusto. O seu reino estava a serviço do ódio. Usou a máquina do seu governo para perseguir o próprio Davi. As ambições de Davi já eram diferentes, eram justas. Ele aborrecia o procedimento injusto, estava determinado a escolher o caminho do Senhor e rejeitar ações de pessoas ímpias, aquelas que se desviavam de Deus. E você, tem sido íntegro diante de Deus? Tem tido uma honestidade inegociável, assim como Davi? Davi tomou a decisão de não se deliciar com coisas más, nem as desejar, nem as mesmo tolerar coisas indignas, concupiscência dos olhos. Nós não podemos ter na nossa vida, precisamos proteger os nossos olhos, mas também o nosso coração. E num quarto momento, vemos que ele tem pureza de coração. Salmo 101, versículo 4. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Davi decide ser um homem de pureza, pois já sabia
o que Salomão veio a escrever mais tarde, a saber que os puros de coração são o deleite de Deus. Os puros de coração são o deleite de Deus. As influências do interior aqui, né, coração, e do exterior, os olhos, determinam as nossas ações diretamente. É o que diz lá em Mateus capítulo 5, de 27 a 29. O salmista se compromete a não ter nenhuma ligação com aqueles cujas mentes têm sede do mal, desejam o mal e praticam o mal. Ele enfatiza que coração e olhos funcionam juntos, pois os olhos buscam e encontram aquilo que o coração deseja. Segundo lugar, nós vemos os compromissos públicos de Davi, os compromissos públicos de um homem e de uma mulher de Deus ou de um líder. Davi deixa de olhar para dentro e passa a olhar ao seu redor. Ou seja, o propósito do rei em relação àqueles com quem ele se associa, com quem ele se aliancia, com quem ele tem comunhão, é descrito da metade do Salmo em diante, do versículo 5 ao versículo 8. Ou seja, agora o rei fala como chefe da máquina pública e como guardião da justiça do reino teocrático de Israel. Ele considera as pessoas do seu reino e declara a sua reação pré-determinada a 7 tipos de indivíduo. Ou seja, ele se levanta contra 7 tipos de indivíduo. Em primeiro lugar, no versículo 5, parte A, ele fala contra o caluniador. Davi está determinado a não tolerar aqueles que lançavam mãos dessa prática no seu reino. O fofoqueiro que devasta qualquer organização. Davi tinha sofrido na pele a campanha de difamação de Saul e dos seus asseclas. A cidade de Nob foi dizimada pelas calúnias de Doeg, o fofoqueiro, lá em 1 Samuel, capítulo 22, de 6 a 19. No segundo lugar, Davi se levanta contra o soberbo, na parte B do versículo 5. Ou seja, o olhar altivo é a expressão externa de um coração soberbo. A soberba foi a causa da queda de anjos e de muitos homens, e Deus resiste aos soberbos e declara guerra contra eles. Davi não quer ao seu lado, na sua administração, no seu governo, homens soberbos. Em terceiro lugar, aí sim, Davi deseja os fiéis do seu lado. Homens fiéis, mulheres fiéis, pessoas fiéis. Salmo 101, versículo 6a. Quando ele diz, os meus olhos procuram os fiéis sobre a terra, que habitem comigo, né? Então, a fidelidade, querido, é a base de todo relacionamento saudável. Ou seja, não há casamentos sólidos nem famílias sólidas sem fidelidade. Do mesmo modo, não há igrejas saudáveis sem fidelidade. Sem fidelidade, os governos se corrompem, os reinos entram em colapso. Num quarto momento, vemos Davi defendendo o irrepreensível, né? A pessoa íntegra de coração, aquele que anda em reto caminho, esse me servirá. E é interessante. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Davi quer estar cercado de pessoas irrepreensíveis. Por quê? Porque ele sabe que a máquina administrativa, se tiver eivada de indivíduos corruptos nos diversos escalões do poder, toda a administração será comprometida. Em outras palavras, não basta ser um líder de uma nação. Esse líder dessa nação não pode roubar, nem aqueles que estão debaixo dele, nem ele pode deixar aqueles que estão debaixo dele também roubar. Você precisa de integridade e não de corrupção. E em quinto lugar, nós vemos Davi se levantando contra o enganador. É um quinto tipo de pessoa no seu reino. Quando Davi decide que um hipócrita, o enganador, não teria autoridade nem responsabilidade na sua administração. Por quê? Porque a hipocrisia é o ato de fazer deliberadamente com que alguém seja mal orientado ou desviado do bom caminho. Em sexto lugar, vemos Davi falando contra o mentiroso, aquele que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Então, nós vemos que qualquer pessoa flagrada em uma mentira estava fora do seu governo e, portanto, não podia conservar a sua posição de autoridade, pois liderança é influência e influência depende de confiança. Vou repetir, liderança é influência e influência depende de credibilidade e confiança.
E no sétimo lugar, o último versículo, fala contra o ímpio. Salmo 101, versículo 8, ele termina dizendo: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor daqueles que praticam a iniquidade. O quadro final mostra o rei distribuindo justiça em seu reino teocrático. Manhã após manhã, diz ele, não será um juiz que demora, cujos cidadãos se desesperam em receber uma audiência. Não, Davi estava ali pronto para servir o seu rei, que é o Senhor Jesus, o seu reino, que são ali os seus súditos. E é bem interessante, né? Absalão, por exemplo, filho de Davi, furtava o coração do povo ao interceptá-los pela manhã, manhã após manhã, dizendo às pessoas que o rei não lhes tratava com justiça. Está descrito lá em 2 Samuel 15, de 1 a 5. Mas Derek Kiner, quando diz que o Salmo é duplamente comovedor, ele fala justamente desses ideais, né? Que é a sombra de fracasso que a história lança sobre ele, né? No caso aqui, Absalão, que acabou morrendo flechado, né? Pendurado numa árvore, porque se rebelou, fez um motim contra o seu pai Davi, a autoridade estabelecida naquela época pelo Senhor. Então, a última palavra não fica com Davi, nem com seus historiadores sinceros, mas sim com Jesus, conhecido como filho de Davi, em quem não há sombra de variação, é imutável, é estável, é o nosso rei e é o nosso Senhor. O rei ideal retratado aqui só encontrou o seu cumprimento no filho maior de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, é a nossa referência. É interessante que Calvino diz que, como o reino de Davi era apenas uma pálida imagem do reino de Cristo, nós devemos colocar Cristo diante dos nossos olhos, pois ele, Jesus de Nazaré, será o juiz do mundo e no final chamará a todos para um ajuste de contas, quando irá separar ovelhas de um lado e bodes do outro lado. Será que você é uma ovelha ou é um bode? É interessante que Davi fecha a lista de ímpios, né? E Charles Swindoll diz que essa palavra hebraica aqui é um termo judicial que se refere a alguém que cometeu um crime, portanto considerado culpado, né? Ímpio aqui é alguém que cometeu um crime, ou seja, alguém culpado diante de um tribunal. Não é apenas uma pessoa de mau caráter, mas também é um criminoso. Ímpio aqui no original significa isso. Ou seja, Davi está determinado a livrar Jerusalém, a cidade do Senhor, dos criminosos, dos homens violentos, dos homens maus. Ele está comprometido com uma administração honesta, adotado de um elevado grau de conduta pessoal e decide impor a todos os participantes do seu governo o mesmo padrão. É interessante falar sobre isso. Ou seja, Davi está à disposição de limpar Jerusalém de toda a impiedade. E essa é uma esperança que encontra seu cumprimento na visão apocalíptica da nova Jerusalém, como está escrito lá em Apocalipse 21, 27, para nós terminarmos. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, nessa mesma linha de pensamento, o ideal de uma terra purificada, por fim, se cumprirá na nova Jerusalém. Amém? Então nós aprendemos aqui os 7 tipos de pessoas, né, que Davi menciona: o ímpio, no versículo 8, o mentiroso, no versículo 7, parte B, o enganador, no versículo 7, parte A, o irrepreensível, no versículo 6, parte B, o fiel, no versículo 6, parte A, o soberbo, todos esses, e o caluniador, no 5A. Tudo esse compromissos públicos do rei Davi, compromissos públicos de um líder, de um homem segundo o coração de Deus, do versículo 5 ao versículo 8. Vemos que Davi menciona sobre si, né, sobre sua própria vida, que ele tem pureza de coração. No versículo 4, ele menciona que tem honestidade inegociável, no versículo 3. Vemos que Davi menciona que ele tem integridade pessoal, no versículo 2, características de homens honrosos, de homens usados por Deus, mulheres de Deus também, e ele honra a Deus no versículo 1.
Tudo isso, qualidades pessoais de um líder, de um rei, de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus, do primeiro versículo ao versículo 4. Ou seja, vemos aqui o código ético, moral, o código de conduta de um líder segundo o coração de Deus, de um rei bom, de um rei maravilhoso, claro, tendo como referência, apesar dos erros de Davi, é Jesus de Nazaré, a nossa referência perfeita. Davi procurou isso para a sua vida, às vezes tropeçou, às vezes se levantou, mas terminou bem, graças a Deus, porque se arrependeu dos seus pecados e dos seus erros. Já Jesus não, foi perfeito, é a nossa referência, é o nosso modelo. O nosso olhar deve estar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E precisamos ter códigos de condutas, propósitos, declarações de fé e proposições maravilhosas no nosso coração, a fim de que possamos viver uma vida boa, uma vida abundante, uma vida abençoada na presença de Deus e na presença de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Hoje nós temos o culto da fé, vem estar conosco, vai ser uma bênção. Avenida Doutor Camargo, 4555, na rua Doutor Camargo, 4555, na Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, Igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco toda quarta-feira às 20 horas. No domingo, 2 cultos às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e culto matinal. E às 19 horas, o culto da família. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, as redes sociais, as informações, se você sentir no coração desejo, te incentivo, de semear conosco, de investir nessa obra linda que Deus está fazendo. Faça isso, deixe também seus comentários, deixe um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, que você seja uma pessoa de conduta boa, que você seja uma pessoa de declaração de fé fiel ao Senhor, que você viva a vida de fé em fé, de glória em glória, obedecendo a palavra de Deus, seguindo a ética cristã, a moral bíblica, e que realmente você seja alguém segundo o coração de Deus, que faça diferença aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Aonde Deus colocou você, ali você vai crescer, florescer, se desenvolver, ser uma bênção, prosperar e fazer a diferença, cumprir o propósito de Deus aonde Deus te plantou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Patrícia Genoveia, Eliane Correia Pacheco, a Hélia, Camila Godoy, o João Paulo Guião, a missionária Valéria e a Mar Lúcia, que também estão aqui. Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nós encerramos aqui. Você que chegou agora no finalzinho, assista esse vídeo. Vai ficar disponível no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, tá bom? São as nossas redes sociais. É só colocar Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Você vai encontrar 2 canais. Canal do Pastor Giovanni, com 2.300 e poucos vídeos. E o canal da Igreja Casa na Rocha também à sua disposição. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço. Amém e amém.